sobre você abrir em Lucas 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22. Mas antes eu queria que você levantasse a sua Bíblia, né? A gente não perdeu o hábito, para a gente ministrar e ser profetizado já sobre o poder da palavra, né? Então vamos lá. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, Lucas 3, 21, 22. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos consagramos nesse momento, Espírito Santo, e pedimos que o Senhor tenha a liberdade de se manifestar no meio de nós, Pai. Usa a minha vida para a honra e glória no Teu nome, para que eu possa transmitir a Tua palavra com excelência e com sabedoria, e que os nossos corações sejam transbordados, Senhor Deus, pelo Teu poder, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados, que nós possamos sair alimentados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, tem alguns dizeres que Lucas relata aqui, sobre o batismo do Espírito Santo. E Jesus, ele é uma prova concreta de que ele cumpriu todos os requisitos que existiam das leis, na época do judaísmo, né? Então, ele não quis quebrar nenhuma lei, porque quando ele veio, ele disse assim: eu não vim para revogar lei nenhuma, eu vim para cumpri-la. Então, ele cumpriu os propósitos. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele foi batizado para tomar posse e começar seu ministério aos 30 anos de idade, porque para os judeus, só aos 30 anos de idade que ele é considerado uma pessoa de maioridade. Então ele esperou o tempo para começar a ministrar, para começar a falar, para começar a fazer essas coisas. E ele deixou como exemplo para nós que deveríamos ser batizados e receber o Espírito Santo como ele recebeu também. Então, e nesse momento, quando ele recebeu essa porção de poder e autoridade do Espírito Santo, quem selou essa palavra e confirmou diante de João Batista, dos seus apóstolos, diante dos apóstolos de Jesus, diante de todas as pessoas que estavam sendo ali batizadas, que nem diz o texto, Deus lá dos céus falou de forma audível, para que todos pudessem ouvir: este é meu filho amado, a quem me compraz. Então ali foi uma confirmação que ele era o Messias, que ele é o Cordeiro perfeito, que o Espírito Santo estava habitando nele, e que ele recebeu naquele momento a autoridade de Deus. E o Espírito Santo, como é o tema que eu quero abordar sobre o Espírito Santo, ele se manifestou desde a fundação do mundo. Porque, se a gente for ler lá em Gênesis 1, está falando que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus, ele andava sobre a face das águas, se movia sobre a face das águas. Então, desde o princípio, desde a fundação do mundo, o Espírito Santo já se manifestava, que é a terceira pessoa da Trindade. E depois, no Velho Testamento, o Espírito Santo se manifestava de forma um pouco diferente. Não era como está nos dias de hoje. Como que o Espírito Santo se manifestava? Através de juízes, de profetas, de sacerdotes, às vezes alguns reis que eram cheios do Espírito Santo, como o rei Davi, uns outros reis que tinham o Espírito, que eram ungidos, eles também tinham o Espírito Santo. E essa maneira que eles se manifestavam, então Deus usava essas pessoas para trazer a mensagem para o povo, para edificar o povo, para dar orientação para o povo. Então ele usava essas pessoas, esses líderes espirituais. Mas como será que agora é no nosso tempo, depois da vinda de Jesus, que veio o derramamento do Espírito Santo? Será que é diferente? Como que nós podemos fazer acontecer? Como é que a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus? Bom, primeiro passo para a pessoa receber o Espírito Santo de Deus, isso normalmente acontece quando a pessoa aceita Jesus e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento, o Espírito Santo, ele sela a pessoa e ela tira a cegueira espiritual dos olhos dela e ela passa a enxergar com os olhos espirituais que verdadeiramente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso é declarado pelos próprios apóstolos, porque foi até falado pela hora dos dízimos que o irmão falou. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram desesperados, né?
Eles todos se esconderam, foram para um local lá, numa casa, se esconderam, trancaram as portas, porque eles não tinham noção. Falou, o que vai acontecer agora com a gente, né? Agora os judeus vão vir aqui, vão nos matar, vão nos perseguir, que nem fez com Jesus, vão matar, que nem mataram Jesus. E eles estavam desesperados. E no terceiro dia, quando Jesus ele apareceu aos discípulos, que nem está relatado lá em João 20, 21, eu vou ler para a gente ficar bem marcado. Jesus entrou, ele transpassou a porta, que estavam todas trancadas, ele chegou no meio dos discípulos, apavorados que eles estavam, ele disse assim, a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo de Deus. Perceba que nesse momento, os discípulos antes, eles até conheciam Jesus, vieram com Jesus, 3 anos e meio, foram discipulados por Jesus, mas isso não foi o suficiente. Assim que Jesus morreu, a dúvida, o medo, aquele terror que eles estavam sofrendo, eles falaram, e agora? Será que ele era o Messias mesmo? Será que ele era o Filho de Deus? Será que a gente se enganou? Será que foi mais um falso profeta? Que a pessoa deve ter visto muitas situações difíceis que eles estavam passando. Mas quando Jesus veio e soprou o Espírito Santo sobre eles, os seus olhos espirituais se abriram. Eles foram selados com o selo da salvação. Aí eles enxergaram, opa, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E eles receberam esse batismo do Espírito Santo de Deus. Mas essa primeira parte de receber o batismo do Espírito Santo não significa que nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, não significa que nós já estamos transbordantes. Existem casos, às vezes, que a pessoa, quando é batizada, ela se manifesta dessa forma, mas são raros. Mas, normalmente, e é o erro de muitos cristãos, e nós cometemos esse erro, que a gente se acomoda nessa primeira fase do Espírito Santo. Ele simplesmente recebeu o Espírito Santo e leva uma medida mediana de cristão. A gente vem todos os domingos na igreja, a gente tem um ministério às vezes, tem uma função, se torna pastor, recebe títulos, mas está mediano, não é o que Jesus queria. Ele queria diferente, ele queria que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. E como é essa diferença? O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser revestido de poder. E é o que diz lá em Atos dos Apóstolos, diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Então, nesse momento, lá em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Parece que é meio contraditório, né? Jesus já não tinha ministrado pelo Espírito Santo, logo quando ele morreu? E depois, em Atos dos Apóstolos, depois de quase 50 dias depois, veio o batismo do Espírito Santo e eles ficaram cheios. Mas o que é esse cheio? Esse cheio é o selo da autoridade que o cristão recebe. Ele é onde ele recebe uma autoridade espiritual. Aí ele recebe a ousadia de falar da palavra de Deus. Ele consegue se manifestar de uma forma muito diferente. E os ministérios de Jesus, inclusive, quando ele foi batizado, o que aconteceu? Quando ele estava lá no Jordão, que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. O que aconteceu? Ele foi selado com a palavra e recebeu autoridade e poder. Foi aí que deu partida no ministério de Jesus. Não foi antes. Quando ele recebeu esse selo vindo dos céus, como forma corpórea, desceu sobre ele, ele recebeu autoridade. Assim também aconteceu com os discípulos. Quando eles receberam, lá em Pentecostes, no Atos dos Apóstolos, que eles foram cheios do Espírito Santo, essa autoridade veio com tanta força com eles, se tornaram tão ousados, tão cheios do Espírito, que eles começaram a falar em línguas, que houve várias manifestações, e mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E foi se multiplicando, porque eles receberam o selo da autoridade. Não é simplesmente estar cheio do Espírito Santo e simplesmente falar em línguas, profetizar, mas é ter a ousadia de falar para as pessoas. Um exemplo muito claro disso é o apóstolo Paulo, né? Ele é o apóstolo que mais falava em línguas. Ele declarou isso várias vezes nos seus evangélicos, que ele era o que mais falava em línguas. E ele é o que mais escreveu, ele escreveu 3/4 do Novo Testamento, porque ele era tão cheio do Espírito Santo, que ele tinha tanta ousadia, ele enfrentava tantos problemas, tantas situações que aconteceu, que poderia ter impedido ele de continuar a pregar o evangelho, mas nada disso tirou ele do foco, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E toda pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem o temor, ela não tem medo. Ela vai pelo poder da palavra, pela manifestação do Espírito Santo que está controlando ela, que está dirigindo ela. Esse é o que acontece. O apóstolo Pedro mesmo, é um exemplo de quem estava cheio do Espírito Santo, quando ele estava indo lá para o templo, e ele subia nas escadas do templo, tinha um paralítico, né? E o paralítico, glória, olha o mover do Espírito Santo. E o paralítico, o que aconteceu? Ele olhou para Pedro, né, desejando alguma esmola, alguma coisa, que era o hábito das pessoas ficarem na porta da igreja pedindo esmola. E o apóstolo Pedro falou para ele, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata,
mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. E na mesma hora, o paralítico levantou e entrou com eles para o templo. Então essa que é a ousadia. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo, tinha tanta certeza, tanta convicção, que ele fez o que Jesus fez. Ele ministrou o que Jesus deixou no coração deles, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E essa é a parte que nós temos que começar a agir nas nossas vidas. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós recebemos ousadia. Nós falamos de Jesus sem preconceito, sem medo, porque nós sabemos que Ele vai nos usar, que não depende das nossas forças, não depende só do nosso conhecimento, mas Ele vai nos dar a direção, Ele que vai nos encher e fazer-nos transbordar. Então, eu queria relatar algumas coisas que muitas vezes caem no esquecimento de nós como cristãos, que a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ele tem algumas características, ele tem algumas funções que nos ajudam a seguir o caminho de Deus, a ser realmente um verdadeiro evangelho. E eu quero relatar algumas funções que o Espírito Santo tem, que a gente venha colocar no nosso coração, saber que tem funções, ele ministra nas nossas vidas, mas de que forma que ele ministra nas nossas vidas? Primeira coisa que eu queria falar, que está escrito em João 16:3, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Olha a primeira função do Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dá direção. Como isso aí a gente vai ter a certeza que vai acontecer isso? O que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado? O que o Espírito Santo falou para ele? Não diz assim na palavra? E o Espírito Santo o guiou para o deserto? Então o Espírito Santo faz o quê? Vai nos guiar para o caminho que nós devemos andar. O apóstolo Paulo também ele falou várias vezes nas suas cartas que ele era repelido pelo Espírito para ir em tal cidade, ele era impedido pelo Espírito Santo de estar aqui, de estar ali. Então é a forma que o Espírito Santo age, ele nos dá a direção. Ele só fala, olha, aqui você não tem que ir, aqui você pode ir. Então ele abre o caminho, ele nos dá a direção. Essa é uma das funções do Espírito Santo quando nós estamos cheios, nós conseguimos ter a percepção de entender como ele vai nos direcionar. Outra parte que o Espírito Santo também age, que a gente pode também buscar isso dele, é que o Espírito Santo fala. Olha o que Jesus relata em Mateus 10:19. Não vos preocupeis com o que é a vez de falar, pois naquela hora sereis ministrados o que é a vez de dizer. Então é isso que acontece. A gente fica preocupado, como que eu vou fazer? Eu vou falar, como que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Como que eu vou manifestar? A gente se coloca numa situação difícil que faltam palavras às vezes para a gente, mas Ele fala por nós. Quando nós estamos cheios do Espírito, Ele fala por nós. E eu tenho presenciado na minha vida, muitas vezes eu tive essa experiência com o Espírito Santo. Às vezes a gente vai fazer um aconselhamento para um casal, ou alguém confronta a gente em alguma situação, e a pessoa faz uma pergunta tão difícil, a gente tem que dar um posicionamento para um casal que está numa situação super embaraçosa, e fala, meu Deus, como é que eu vou orientar esse casal agora? E eu oro em Espírito e falo, Espírito Santo, me capacita. Eu não sei o que eu vou falar para esse casal, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu só abro a minha boca, querido, e para a honra e glória do Senhor, as palavras vêm, e o Espírito Santo age, e usa a minha vida para ministrar na vida das pessoas. Então essa dependência do Espírito Santo não é a minha capacidade, é o que o Espírito Santo nos capacita a fazer, entendeu? Então a gente não tem que estar na carne, a gente tem que estar no Espírito. E outra função do Espírito Santo também, que é muito importante nós estarmos atentos, ele nos ajuda. Como assim nos ajuda? Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Como assim? Nós somos falhos, nós somos humanos, nós temos defeitos, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos enfrentar as dificuldades, adversidades. Às vezes a pessoa tem uma fraqueza em uma área da vida dela, e aí quando você começa a orar e busca clamar, buscar a presença do Senhor, você consegue vencer essa barreira. Seja uma tentação, seja uma área que você ainda não consiga ter domínio próprio. Então o Espírito Santo ele vai nos ajudar. Basta a gente invocá-lo e ele venha se manifestar através de nós. Outra função do Espírito Santo, ele é intercessor. O próprio apóstolo Paulo continua em Romanos falando assim, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que seria isso? Às vezes chega um momento na nossa vida que a gente está tão angustiado, está com tantas situações difíceis, que você não sabe mais nem que palavras você vai usar para clamar diante do altar. E acho que muita gente já presenciou isso, né? Que já viveu isso, de você começar a orar, daqui a pouco a pessoa começa a falar em línguas, e você começa a ser edificado, transformado. Por quê? Porque o Espírito Santo está intercedendo por nós, ele está clamando por nós, ele está orando pelas nossas vidas. É essa que é a função do Espírito Santo, e ser em nosso intercessor.
Outro papel importantíssimo do Espírito Santo, ele é consolador também. Jesus disse em João 14,16, ele diz assim: eu pedirei ao meu Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca os abandonará. Então o que ele faz? Ele nos traz a esperança. Mas ele tem aqui, no caso dos apóstolos, estavam desesperançados, estavam tristes, estavam angustiados, não estavam vendo perspectiva, mas ele foi naquele momento, soprou sobre eles e veio o conforto no Espírito Santo deles. E eles começaram a ter mais tranquilidade, começaram a sair para a rua, começaram a se reunir de novo, porque houve esse conforto do Espírito Santo que já estava previsto para que isso acontecesse por eles. E a última das funções que eu relatei aqui, que é o Espírito Santo, ele tem a função de nos ensinar também. Nós temos que buscar isso. Quando a gente busca no Espírito Santo, olha que também João fala aqui, em 14:26. O Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O que seria ensinar? Ensinar é você aprender a palavra de Deus, discernir pelo Espírito Santo. Às vezes você está lendo a Bíblia e você começa a ver aquelas palavras e talvez você não tenha um entendimento suficiente, mas o Espírito Santo traz a clareza, traz o discernimento, traz a sabedoria, e você começa aquela palavra, ela salta aos teus olhos, e você começa a entender o que o Espírito Santo está querendo dizer com aquelas palavras. Essa que é a função do Espírito Santo nas nossas vidas também. E esse é um papel que nós devemos buscar, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito de ousadia, nós temos mais resistência, nós recebemos autoridade espiritual, nós recebemos mais fé, a nossa comunhão com o Espírito Santo, com Deus, ela é aumentada exponencialmente. E tem outras funções também, que o Espírito Santo também se manifesta, e que muitas vezes a gente passa desapercebido. Qual seria uma delas? São os frutos do Espírito Santo. Todas as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, consequentemente, ela vai receber os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso é uma característica de quem está cheio do Espírito Santo. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo nela, que é guiada pelo Espírito Santo, que tem Jesus como Senhor e Salvador, ela vai ter essa consequência. Ela vai ser uma pessoa que vai amar mais ao próximo, uma pessoa que vai ter mais bondade, ela vai poder ajudar as outras, ela vai estar sempre assim, pensando antes de falar, não vai falar muita uma besteira, não vai falar uma coisa impensada, não vai ofender, não vai magoar outra pessoa, porque o Espírito Santo vai capacitá-la. Então, essa fruto do Espírito Santo é uma consequência de todas as pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não para por aí. Ele vai em estágios maiores. E é onde que eu quero chegar. Quais os estágios maiores que o Espírito Santo pode colocar em nós? Aí nós temos que buscar. São os dons do Espírito Santo. Onde que a gente percebe que nos dias de hoje parece estar meio fora de moda. As pessoas não têm mais buscado os dons. Pode até ser essas manifestações do Espírito Santo, os frutos, mas não busca os dons do Espírito Santo. A gente vê hoje, poucas vezes, poucos profetas, poucas pessoas aí falando com ousadia realmente. Mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12:8, quais são os dons do Espírito Santo. Eu vou relatar aqui para você ver se identifica com alguma coisa. Primeiro dom do fruto do Espírito Santo, os dons é a sabedoria, dom da ciência, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Isso é possível, né? É possível pelo poder do Espírito Santo. Então, a gente tem que identificar qual que é o nosso chamado, o que nós temos para nós, porque a gente já percebe, a gente já tem a percepção espiritual e a gente consegue discernir o que nós temos e o que Deus falou com a gente. Às vezes a pessoa tem um dom de sabedoria, ela consegue orientar as pessoas, ela consegue dar direcionamento. Tem um dom da ciência. O que seria o dom da ciência? O dom da ciência é aquela pessoa que busca a palavra do Senhor, ela abre a Bíblia e a palavra salta aos seus olhos, ela traz a interpretação daquilo e aquilo traz o direcionamento para ela. Tem pessoas que têm um dom de fé. Aconteça o que acontecer, ela não se abala na fé. Esse é um dom que o Espírito Santo traz para ela. Ela tem pessoas, a gente vê muitos pastores, muitos apóstolos aí que tem o dom de maravilhas. O que é dom de maravilhas? A pessoa não precisa nem ter fé, ela vai e ora pela pessoa, um aleijado, que nem o apóstolo Pedro orou, ela ministra sobre a pessoa é curada.
Então, essas manifestações do Espírito Santo, dons de maravilhas, dom de cura, variedade de línguas, uma pessoa começa a falar em língua, os outros têm um dom, começa a interpretar, é isso que o Espírito Santo está querendo que nós venhamos a buscar. Então, nós temos que estar cheios para que isso possa acontecer, para que a gente não fique naquela situação assim rasa do Espírito Santo. O Jesus sempre desejou que nós tivéssemos uma situação elevada, que a gente buscasse cada vez mais, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, se manifesta todo esse poder e a gente tem que buscar. Os dons, não adianta falar, eu não vou fazer nada, vou esperar acontecer. Não, busca, querido. Você tem a sensibilidade de perceber qual que é o dom que Deus colocou no teu coração. Então, ponha para se manifestar, para que isso possa acontecer. Mas, será que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela é chamada, quando ela tem uma vocação, será que é possível perder o Espírito Santo? Ou é para sempre, a pessoa recebeu, foi selada e é irrevogável essa lei? Será que é possível? Infelizmente não, querido. É possível perder o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão saber claramente. Vamos lembrar da história de Sansão. Quem era Sansão? Não era um homem cheio do Espírito Santo? Ele foi consagrado desde o ventre da mãe dele. Ele tinha um voto de nazireu. Ele não podia tomar bebidas fortes. Ele tinha que ir todos os rituais do juiz, porque ele era um juiz de Israel, né? Ele tinha um voto para não cortar seus cabelos. E ele no começo, ele começou bem o seu ministério. Ele começou a lutar por Israel, defender Israel, ele conseguiu derrubar os inimigos, conseguiu vencer muitas batalhas, ele teve muitas vitórias. Só que às vezes, a pessoa que está muito sendo usada por Deus, nós temos que tomar muito cuidado, que a gente entra numa zona de conforto, como já tivesse tudo garantido. E o que aconteceu? Ele baixou a guarda. Ele já foi logo se meter com pessoas de outras cidades, que para um profeta, para um juiz, a cultura judaica, ela não permite que você se case com pessoas de outros povos, porque não são pessoas idólatras, pessoas que têm outras consagrações, então a pessoa tem que casar com alguém do seu povo, que tem a mesma fé, que profere a mesma fé, porque a própria palavra de Deus fala que casa dividida ou jugo desigual não prospera, né? E ele tinha esse princípio, só que até os pais dele alertaram para ele, quando ele se envolveu a primeira vez com uma moça de outro povo, uma idólatra. Os pais dele falaram para ele: Sansão, poxa, tantas mulheres que na nossa cidade, né, na nossa nação, por que você tem que se envolver com o outro? Mas ele não ouviu, porque ele já estava se sentindo poderoso, subiu na cabeça dele o poder. E ele, na primeira vez, ele se envolveu num casamento, deu tudo errado, desfez o casamento, deu uma confusão, mas como todos já sabem da história. Aí poderia ter passado faixa, foi um puxão de orelha, para por aí, vamos dar mais uma nova chance para você. Só que ele não se aquietou, ele foi de novo para outro povo, e lá ele conheceu a Dalila, aquela prostituta. Ele se apaixonou por ela. Aí as coisas começaram, o começo do fim. Aí ele começou a se envolver com ela, manteve intimidade com ela. E aí é o que o demônio faz conosco. Quando a gente começa a baixar a guarda, quando a gente começa a achar que nós estamos no controle de todas as coisas e deixamos para trás o Espírito Santo nos controlar, aí que vem o problema. Aí a gente quer garantir pelas nossas forças. E Sansão, devagarzinho, o Satanás foi ali criando o ambiente, e a mulher, com a sua persuasão, ela começou a envolvê-lo, a cutucá-lo. Da onde vem a sua força? Que aliança que você tem com o Senhor? Você não me ama? Você precisa de falar todas aquelas setas que o diabo tem, a astúcia que ele sabe a área mais fraca que nós somos, ele sabe onde que nos cutucar, ele sabe como que ele vai mexer com a gente. Ela fez que ele cedeu. Falou: tá bom, eu vou te falar. Depois de várias tentativas, ela falou: eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma promessa que ninguém pode tocar nos meus cabelos, e não posso cortar meu cabelo, é daí que vem minhas forças. Aí entregou o jogo para Satanás, entregou de bandeja, e foi ali que os filisteus vieram, cortaram as suas tranças, e dali, naquele momento, a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor saiu dele. Por quê? Ele subestimou, ele entregou para Satanás de bandeja o que ele tinha, a unção que ele tinha de força, de poder e de autoridade, como sendo um juiz de Israel escolhido por Deus. E essa é a fraqueza que ele teve. Então, essa situação é o que acontece. A pessoa, ela acha que ela está sendo usada, mas não é que ela está sendo usada, que ela está sendo aprovada. Tem um comentário muito interessante que eu vi uma vez, que um comentarista falou, evangélico, que falou assim, Jesus... Ele usou Deus, né, usou uma mula para falar com Balaão, mas não significa que a mula foi para o céu, né? Então é a mesma coisa, você pode estar sendo usado por Deus, querido, mas pode estar profetizando, falando em línguas, mas se a tua vida estiver desregrada, querido,
pode estar sendo um instrumento na mão de Deus, mas será que você vai estar salvo? Será que você está garantido? Porque você vai ser julgado independente dos seus dons, dos seus talentos, do seu chamado. Então, isso que Sansão pecou. Ele errou nessa parte. Ele subestimou e foi envergonhado. Tiraram os olhos dele, cegaram ele, ali ele passou por toda a humilhação que a gente conhece. E a frustração. E tem outra pessoa também que perdeu o Espírito Santo, como muitas outras, mas eu vou citar só mais uma aqui. Foi do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele foi ungido. E todo rei, quando era ungido, ele recebia o Espírito Santo para ser guiado, para poder aprender a guiar o povo, para direcionar o povo. Era um instrumento de Deus naquela época, para poder ministrar para o povo, dar orientação para o povo. Mas o rei Saul, ele se tornou arrogante. Ele cometeu erros gravíssimos. E esses erros gravíssimos que ele cometeu, ele não se arrependeu nenhuma vez. Ele justificava. Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz aquilo por aquela coisa. E o primeiro erro gravíssimo que ele cometeu é que dava para ter uma guerra, e o hábito na Israel naquela época, quando ia ter uma guerra, os sacerdotes levavam a Arca da Aliança, né? E depois fazia-se um sacrifício, vinha um profeta, um sacerdote e fazia o sacrifício. Isso não era obra de rei, não era ninguém, eram os sacerdotes que tinham que ser feita essa função deles. Só que o Samuel demorou para chegar. E o rei Saul, muito ansioso, o povo fazendo pressão, o exército fazendo pressão sobre ele, foi lá e fez o sacrifício. Isso foi abominável para Deus. Naquele momento, o Espírito Santo saiu dele. Samuel veio, trouxe a mensagem para ele, Deus não se agradou com a sua atitude e o Espírito Santo está saindo de você. E houve outros erros que ele cometeu dali para frente, mas dali ele governou por 40 anos, mas sem o Espírito Santo de Deus. Foi um fiasco o governo dele. E tanto é que ele não teve continuidade, né? Ele passou o trono dele para quem? Para Davi, para uma outra tribo, né? Foi para a tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim. Se ele fosse um homem cheio de Espírito Santo, se mantesse, se ele fosse humilde, reconhecesse o seu pecado, o seu erro e pedisse perdão, tenho certeza que Deus daria uma outra oportunidade para ele, mas ele nunca pediu perdão, ele não reconheceu os seus erros. E aí foi onde que ele realmente caiu nas garras de Satanás, né? Então o inferno não é das pessoas que pecaram, gente. Presta atenção, o inferno não é das pessoas que pecaram. O inferno pertence às pessoas que não se arrependem. É bem diferente. Então nós somos humanos, nós somos falhos, nós estamos sujeitos às vezes a cometer alguns delitos, né? Mas quando a gente se derrama na presença de Deus, quando a gente pede perdão, que ele, Senhor, me perdoa de novo, olha, eu não resisti dessa, mas me cobre com teu sangue, me renova a minha aliança contigo, eu vou fazer de tudo, eu vou orar mais, eu vou interceder mais, eu não quero mais cair. E você recebe o perdão, querido. É essa que é a diferença do cristão, né? Mas o que eu quero mais ressaltar agora, a gente já sabe que é estar cheio do Espírito Santo, como que ele se manifesta, os dons, os frutos, mas como que a gente vai ficar cheio do Espírito Santo? Quais são as dicas para a gente realmente receber esse enchimento do Espírito Santo que a palavra de Deus dá? Então, eu queria dar algumas dicas básicas e simples para a gente poder realmente ser edificados e buscar essa presença do Espírito Santo que tanto a palavra de Deus fala, que é tanto desejo, foi o que Jesus deixou para os seus apóstolos, para que levasse isso para outras nações. O primeiro passo para a pessoa ter o Espírito Santo, eu já falei no começo, que a pessoa tem que aceitar Jesus, né? Para ela receber o selo da salvação. Mas, aí ela está no primeiro estágio. Mas para ela buscar os demais estágios, nós temos que ter alguns exemplos que os próprios Jesus e os apóstolos deixaram para a gente. Então, a primeira parte que nos conecta para receber o Espírito Santo é a oração. Nós temos que ter uma vida de oração. Porque se nós não orarmos, nós não iremos nos conectar com Deus. E Lucas 3, 21 diz assim, E aconteceu que como todo o povo se batizou, foi o texto que eu li no começo, sendo batizado também Jesus, presta atenção aqui, sendo batizado também Jesus, orando ele, quem estava orando? Jesus, não foi? Orando ele, o céu se abriu. Você percebe que quando Jesus, para ele ser revestido com o selo de autoridade, o que ele estava fazendo? Orando. A mesma coisa, lá em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Lá fala em Atos 4, 3, 1, diz assim, os discípulos, estavam ali todos reunidos, que Jesus falou a esperar até que desça sobre vós o Espírito Santo. Então eles estavam reunidos ali, umas 120 pessoas, e o que aconteceu? Eles estavam aqui, olha o que diz o versículo, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então a conexão que vai fazer nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, não é pagar a promessa, não é fazer situações de esforço, é a conexão de oração.
É onde que a gente vai se conectar com o Espírito Santo, e aí vai vir o derramamento, a capacitação, para a gente poder realmente ser revestido dessa autoridade e do poder. Outra dica, que é importantíssima para a gente poder ser revestido desse poder, nós temos que ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo fala lá em Romanos, ele diz assim, em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Presta atenção que é uma coisa meio interessante, né? O apóstolo ele falou aqui, o apóstolo Paulo, ele falou ouvir duas vezes, né? Ouvir e ouvir. Você vê que, então, que não é para você ouvir uma vez só a palavra de Deus, embora nunca mais se alimentar da palavra, né? Então, ouça sempre, querido. Por isso que a gente enfatiza de todos os cristãos estarem em comunhão com a igreja. Porque nós vemos para a igreja para ouvir e ouvir a palavra de Deus, para ser alimentado, para receber direcionamentos, para ser cheio do Espírito Santo, para que a gente ser renovado as nossas forças, para a gente se louvar, para bendizer o nome do Senhor. Esse é o papel do cristão. Nós temos que realmente ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a terceira dica que eu dou, que é importantíssimo para a gente estar cheio do Espírito Santo, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse lá em João 6,63, diz assim, a palavra é espírito e vida. Então, quando a gente começa a se alimentar da palavra de Deus, aquilo se torna vida para a gente, né? O salmista diz lá, o Salmo diz em Salmo 119, 105, diz assim, sua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Lindo isso, né? Então a gente tem que buscar a palavra. Não tem outra palavra. A gente tem que ouvir a palavra, a gente tem que buscar a palavra, a gente tem que fazer todos esses papéis, porque não existe nenhum avivamento que aconteceu sobre a face da terra que não fosse através de oração. E eu queria relatar, que eu já citei algumas outras vezes aqui, mas eu não canso de falar desses evangelistas, que foram os maiores avivalistas dos últimos 100 e poucos anos da história da humanidade, aí, tirando o Atos dos Apóstolos, da nova geração aqui, é o William Seymour. Ele era da Rua Azusa. Todo mundo já ouviu falar da Rua Azusa? Então, isso foi lá em Los Angeles. Querido, esse William Seymour era um negro, ele era ridicularizado pelas pessoas, pela cor dele. Ele, na sala de aula, ele não podia entrar numa sala de aula, porque naquela época, em Los Angeles, os negros não podiam entrar no mesmo local que os brancos. Ele assistia à sala de aula, fazendo teologia, do lado de fora da sala. Olha que humilhação. Mas ele não se rendeu a essa vergonha. E ele começou a orar, ele começou a buscar o Espírito Santo. Olha como que é o segredo dele. Ele começou a buscar, ele começou a orar, o testemunho dele. Ele começou a orar 1 hora por dia. Depois passou a orar 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia, 5 horas por dia. E quando ele começou a orar 7 horas por dia, o poder do Espírito Santo desceu sobre a vida dele, querido. De uma forma tão transbordante, tão forte, que ele montou um ministério ali na Rua Azusa, onde muitos já ouviram falar, e o derramar do Espírito Santo foi tão grande que multidões de pessoas foram batizadas do Espírito Santo, milhares de pessoas se converteram pelo simples fato de um homem que orou. Assim como houve lá em Atos dos Apóstolos, que mais de 3.000 pessoas se converteram, houve um grande mover desse homem que orou. A oração é que vai fazer o mover do Espírito Santo. Mas tem outro evangelista que eu acho muito importante, que a gente tem que falar isso para edificar as nossas vidas. É o John Wesley, em Londres. Esse foi ele, mais uns 3, 4 pastores, seguiram o mesmo ritmo, na mesma fase, mais ou menos, nos anos de 1900, mais ou menos, que aconteceu isso. Eles também começaram a buscar o Senhor, começaram a orar 2, 3, 4, 5, 6 horas, e quando ele já estava orando muitas horas por dia, desceu também da mesma forma o Espírito Santo sobre eles, de uma forma tão poderosa, que milhares e milhares de pessoas se converteram em Londres. Foi um mover que ele abrangeu o mundo todo, espalhou por toda a face da terra. Muitas igrejas saíram de avivadas através desse ministério. E um dos maiores que eu achei mais impressionante, que mais me impactou ainda, foi o Evan Robert, no país de Gales. Esse, eu achei que assim, foi o que eu gostaria que acontecesse na nossa cidade, pastor. Esse William Roberts, ele começou da mesma forma, começou a orar 2, 3, 4, 5, 6 horas, e quando ele conseguiu alcançar o patamar máximo que ele podia ali, a manifestação do Espírito Santo desceu sobre ele, de uma forma tão sobrenatural, que ele começou a ministrar, ele começou a falar para as pessoas do Evangelho, e milhares e milhares e milhares de pessoas começaram a se converter, os bares começaram a fechar, os cinemas se fecharam, as boates fecharam, as livrarias venderam todos os livros evangélicos, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo no país de Gales ali,
e toda aquela nação se derramou, se prostrou diante do altar do Senhor, porque houve um homem de oração que derramou o poder sobre Deus, derramou o poder sobre aquela vida, e ali pôde espalhar por todas as nações. É esse que nós temos que buscar no Espírito Santo, é esse avivamento, é receber o espírito de ousadia, de falar de Jesus para as pessoas, para a gente possa ser realmente um crente fervoroso, porque muitas vezes nós nos acomodamos na situação. A gente fica como um crente, não estou julgando ninguém, acho que o Espírito Santo tem que falar a cada um de nós, mas a gente ser cristão de banco, querido. Às vezes a gente trabalha com uma pessoa, 10 anos do nosso lado, você nunca falou de Jesus para aquela pessoa. Você nunca teve autoridade, medo, resistência, que vão falar de mim. Você é um agente secreto do Espírito Santo, você não se manifesta para as pessoas. Quem está cheio do Espírito Santo vai falar até com poste, com as paredes, para pregar o Evangelho. A gente vê testemunhos de pessoas que estavam no monte orando, e ele falando, ele teve pessoas que estavam do lado do monte e se converteram. Então esse mover, nós temos que ter essa ação, é que Deus deseja de nós, que nós sejamos cheios para poder fazer a boa obra, que ele ide pregar o Evangelho a toda a criatura, aos 4 ventos. Esse é o papel da igreja. A gente fazer papel de agente secreto não vai agradar o Espírito Santo nunca. Onde que nós vamos fazer? Nós vamos enterrar os talentos que foi nos dado, a oportunidade que nós temos de manifestar os dons, os talentos, a manifestação de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Onde que está nós cristãos, igreja morna, igreja fria, que nem fala lá em Apocalipse da igreja de Laodiceia, uma igreja fria. Nós não temos que deixar, nós temos que derramar o avivamento através do derramar do Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer essa diferença, nós não podemos ser os mesmos, nós temos que ser transformados. Jesus não veio para melhorar as nossas vidas, ele não veio fazer uma mudançazinha, ele veio para transformar as nossas vidas. A gente não tem que excluir pessoas de gêneros, nós não temos que excluir pessoas drogadas, viciadas, não, a igreja não vai rejeitar essas pessoas, mas quando elas vierem para cá, elas vão ser visitadas pelo poder do Espírito Santo, por uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja de fogo, e aquela pessoa vai ser visitada, ela vai abandonar os vícios, vai abandonar os seus maus caminhos, porque o Espírito Santo vai fazer a obra. Não somos nós somos o caminho, nós somos instrumentos, mas é o Espírito Santo que faz a obra, e é a igreja viva que vai viver isso. Nós temos que buscar o avivamento, começar em nós temos que nos mobilizar, nós temos que buscar esse avivamento, a gente esperar que vai vir de outra nação, que vai vir de outro lugar, que provavelmente a gente ouve, o avivamento está acontecendo naquele país, está acontecendo, não, querido, é em nós que tem que começar o avivamento, nós temos que nos abalar sobre isso, nós temos que ter sido o amor, que são os dons do Espírito Santo, nós temos que ter o fruto, porque é amar o nosso próximo, porque nós nos tornamos egoístas, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele nos conforta, que Ele nos promete a vida eterna, e nós não falarmos para os nossos vizinhos, para as nossas pessoas, para outras pessoas, que elas mereciam esse mesmo tratamento, elas mereciam ter a vida eterna, e nós nos calamos, nós vamos ser cobrados, porque se você falar de Jesus para uma pessoa, e elas recusar aceitar o Evangelho, você lavou suas mãos do sangue dele. Mas se você não falar para aquela pessoa que você teve a oportunidade de falar de Jesus, vai ser requerido de nós o sangue daquela pessoa. Isso é a palavra de Deus está dizendo. Então nós temos uma responsabilidade espiritual para nós podermos agir e nós podemos viver esse diferencial. Nós temos que nos conectar com o poder da palavra de Deus. Essa é a igreja que nós buscamos. Esse é o espírito que a igreja está desejando, que Jesus deseja para nós. E é isso que eu quero colocar para vocês. Porque mesmo que no propósito, na situação difícil que nós possamos enfrentar, porque às vezes a pessoa, ela pensa assim, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu falo em línguas, eu profetizo, eu evangelizo, eu estou livre dos problemas. De forma nenhuma, querido, ninguém está livre dos problemas. Então a pessoa, às vezes ela até vem para a igreja, é batizada, é curada, é transformada, mas assim que vem as dificuldades, assim que vem os problemas, a pessoa se esfria na fé. Aquele irmãozinho me maltratou, não gostei do jeito que me tratou. Tem muita gente com defeito dentro da igreja. Outro falou isso. Aquele... Querido, nós viemos aqui para olhar homem, não. Nós viemos aqui, para louvar e bendizer o santo nome. A gente veio aqui para ser cheio do Espírito Santo de Deus. A gente veio aqui para ser alimentado, para crescer na fé, para a gente poder fazer o que o Espírito Santo revelou que nós temos que fazer aqui na terra. E a gente fica com essas picuinhas e a gente se afasta do Evangelho. Não quero falar de crente de Evangelho, já fui para a igreja, não quero isso não, meu Deus do céu, tem gente lá pior que gente do mundo. Querido, misericórdia, querido, tenha amor ao próximo, tenha a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem, se o teu irmãozinho tem um problema lá, vai, reconcilia-te com ele, querido, é o que a palavra de Deus fala. Fez mal para você, pisou no seu calo, vai lá, reconcilia, pede perdão, resolve a situação, mas não deixa esfriar, porque quando você sai da igreja, acontece a seguinte coisa, é como uma brasa fora do braseiro.
Você já imaginou? Imagina a lareira da sua casa ali, ou de um fogo que você esteja fazendo numa lareira, e você está no corpo, né? Todos nós ali sendo um carvãozinho queimando. Quando esse carvãozinho é jogado para fora, que é a pessoa que sai dentro do evangelho, o que vai acontecer com aquele carvãozinho? Vai apagar. É o que acontece com a pessoa. Quando ela sai do evangelho, quando ela sai da igreja, deixa de ouvir as ministrações, deixa de ministrar pelo Espírito Santo, ela vai apagar, vai vir a apostasia, ela vai negar até a fé daqui a pouco, porque esfriou, ela não está no corpo. E na igreja, Jesus falando que ele vem buscar a igreja. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, e nós temos que estar em união. É esse que é o princípio lá de Deus. A igreja tem que estar em união para que nós possamos estar realmente recebendo esse avivamento, recebendo essa ministração do Espírito Santo de Deus. E essa palavra que eu quero deixar para vocês, querido. A gente não pode continuar nessa situação. Nós temos que buscar. E é buscando através desses passos que eu dei para vocês. É difícil no começo, o pessoal, eu vou começar a orar 5, 6 horas por dia. Lógico que você não vai conseguir. Você não ora 5 minutos, vai orar 5 horas como? Isso é um processo. Deus não existe da gente, olha, enquanto você não orar 10 horas por dia, você não vai receber o Espírito Santo. Não é assim. Não estou dando não uma regra, não esse evangelista, a grande havia aconteceu com eles. Foi um caso, mas eu creio que quanto mais a gente buscar, mais tempo você tiver de comunhão com Deus, mais manifestação vai vir sobre a sua vida. Então não se preocupe se você não tem tempo de orar, com muitas pessoas, não tenho tempo de orar, é muito corrida a minha vida, não dá tempo, eu acordo cedo, eu durmo tarde. Querido, tempo é uma questão de preferência. Se você quiser realmente deixar de ser um crente morno e ser um crente sapatinho de fogo, que eu gosto de falar, que realmente vive a presença do Espírito Santo de Deus, querido, você tem que pagar o preço. Tudo tem preço nessa vida. E o preço do cristão é essa, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ter tempo. Como é que você vai dizer que você conhece a Deus, que você tem comunhão com Deus, se você nem conversa com Ele? Como assim? Você consegue ter intimidade com uma pessoa e falar, esse aqui é meu amigo. Eu nunca conversei com ele. Amigo? Só oi e tchau, é amigo? Não, é um colega. Agora, se você quiser ser relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, é amizade, é bate-papo, discussão. Ó, Senhor, abre seu coração para Ele, conversa, não sabe orar? Conversa com Deus, Ele é teu Pai. Conversa com Ele, senta ali, vai no teu quarto, que diz a palavra de Deus, vai no teu quarto, tranca as portas, se ajoelha, ora, vê aqui que o Espírito Santo vai falar com você, ora 5 minutos hoje, amanhã passa a orar 6 minutos, 7 minutos, sem perceber, o Espírito Santo ele age de uma forma tão gostosa, tão suave, que aquilo vai acontecer na nossa vida tão maravilhosamente, que daqui a pouco você já está orando 1 hora, 2 horas, você nem percebeu, falou, nossa, já estou 2 horas orando, você vai se manifestar em você, porque isso torna um relacionamento gostoso, porque o Espírito Santo nos traz isso, a paz, a leveza, a alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, esses são os frutos, querido, e é o que a gente tem que procurar, é o que nós temos que buscar em Deus, esse é o papel da nossa igreja, e eu queria desafiar todos vocês que estão assistindo em casa também, querido, busque a face do Senhor, busque esse batismo de poder, não é o batismo só de selar da salvação, é o batismo de poder, como Jesus falou, recebereis o poder do Espírito Santo, que cairá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. É esse que Jesus determinou para nossas vidas, e nós temos que cumprir os nossos propósitos, porque um dia Deus vai perguntar para nós o que você fez com o dom que Ele te deu, o que Ele te deu com o talento que te deu, o que você fez? Enterrou? Deixou lá como a parábola dos talentos? Não, queridos, você tem que usar isso a favor do Espírito Santo. Não é nós que temos que aparecer, que diminuamos nós e cresça o Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele seja louvado, bendizido, que Ele seja honrado sobre todas as coisas. Não é nós que temos que receber aqui, aquele pastor é uma bênção, aquele pastor... Não, queridos, nós somos só instrumentos. Nós somos só instrumentos da palavra de Deus. Todos nós temos um chamado, você não precisa estar aqui no púlpito para querer falar de Jesus. Se você falar para um rapaz do ponto de ônibus, no trem, na condução, no Uber, em qualquer lugar que você falar, você está fazendo um papel muitas vezes maior do que quem está dentro do púlpito. Então esse é o desafio que eu quero deixar para vocês. Eu vou caminhar para o final, eu quero realmente fazer esse chamado para a nossa igreja, para que a gente comece a partir de hoje, querido, que o Espírito Santo possa realmente nos visitar, que a gente possa sentir, que nem foi, eu gosto muito daquela parte do Atos dos Apóstolos, que fala assim, que os discípulos, eles estavam ali reunidos, né, com 120 pessoas, e veio como um vento impetuoso. Imagina só. Olha, assim, eu fico imaginando como vai ter sido aquele momento. Vento impetuoso veio sobre eles. É como se a gente estivesse aqui e ouvisse aquele
mover, aquele vento maravilhoso, portas batendo, janelas batendo, o chão tremendo, e a manifestação do Espírito Santo vem, as pessoas começam a falar em línguas, outros começam a profetizar, e outros começam a sonhar, e outros começam a interpretar línguas. Esse é o mover que nós temos que buscar, isso que nós temos que viver, é isso que Deus vai desejar para as nossas vidas, e nós vamos viver isso, em nome de Jesus, nós vamos ver esse diferencial nas nossas vidas, porque é o que o Espírito Santo, Deus, tem para as nossas vidas, amém? Eu vou convidar você a ficar de pé, que nós vamos orar agora, nós vamos nos entregar, nos derramar na presença do Senhor, porque eu tenho a certeza, a convicção, que Deus quer mais da gente. Às vezes a gente dá para o Espírito Santo migalhas, a gente dá para Deus migalhas, que o resta para a gente. Sobrou 2 minutinhos aqui, eu vou orar um pouquinho, eu vou cantar um louvorzinho aqui. Deus não quer o nosso resto, querido. Deus quer nós por inteiro, porque quando você se consagra a Ele, você não precisa se preocupar com as coisas do mundo, não é que você vai desprezar, mas Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele não vai fazer com a gente, eu estou no ministério, eu estou sofrendo, eu estou passando, não, querido, de forma nenhuma. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, é assim que diz a palavra de Deus. Então não se preocupe, as coisas do mundo a gente tem que se preocupar, a gente tem que buscar, tem que trabalhar, tem que ter esforço, mas esse mundo vai passar, querido. Vai passar. O que são 80, 90 anos aqui na Terra, em comparado à eternidade? A eternidade, querido, não tem explicação, é infinito. Você quer passar essa eternidade aonde? Nós temos o livre-arbítrio de escolher para onde nós queremos passar a eternidade, não temos? Tem arbítrio, eu quero passar com quem? Com Jesus? Ou eu quero deixar para lá e a Deus dará? A Deus dará não, a Deus deixará, né? Porque se você abandonar, você vai se esfriar. Então, eu quero que o Espírito Santo se manifeste no meio de nós nessa noite e que nós venhamos buscar esse avivamento, e é o que vai nos tornar mais forte a resistir o mal, porque quando a gente recebe o selo dessa autoridade, nós resistimos o poder do mal. Não tem principado, não tem potestade, não tem dominador que possa agir nas nossas vidas, porque nós somos maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É esse o evangelho verdadeiro, é esse evangelho que nós temos que pregar e que nós temos que declarar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum outro além dele, o nome que é sobre todo nome, que reinará hoje e sempre, em nome de Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos buscar o Espírito Santo, vamos clamar a Deus. Espírito Santo de Deus, venha como um vento impetuoso nessa noite, Senhor Deus, invada os nossos corações, Espírito Santo, transforma, Senhor, quebra todos os grilhões, quebra todas as amarras de Satanás, Senhor, toda arma forjada contra nossas vidas, agora eu repreendo em nome de Jesus, toda cegueira espiritual caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor, que manifeste o teu poder, que haja pessoas falando em línguas, pessoas recebendo os dons, discernimento, sabedoria, Senhor Deus, que recebam dons de maravilhas, que possam falar novas línguas, que possam interpretar todas essas manifestações, venha ser para proclamar o teu evangelho, para que nós possamos ser sal e luz nesse mundo, Senhor. Usa nossas vidas, e queremos ser vasos de honra nas tuas mãos, Senhor. Toca, Senhor, em nós, toca, Espírito Santo, em cada um aqui, cada um que estiver ouvindo pela internet, Senhor Deus, pelos meios de comunicação, sopra, Espírito Santo, sopra, em nome de Jesus, nós oramos em concordância, e ligamos essa palavra, entre os céus e a terra, em nome de Jesus Cristo, recebam o Espírito Santo, amém, glória a Deus da igreja, Deus abençoe vocês, recebam essa palavra, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.